Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à reunião semanal da programação da operação do dia 23 de dezembro de 2022. Meu nome é Carla, sou da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e coordenarei a reunião de hoje. Nossa reunião, mantendo o padrão, será dividida em 3 blocos e entre eles teremos um intervalo de 5 minutos para verificarmos possíveis perguntas enviadas pelo chat. No nosso primeiro bloco teremos previsão meteorológica e hidrológica e a apresentação sobre a operação hidráulica. No segundo bloco, trataremos da previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, a previsão de carga para o PMO e a revisão semanal, os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes, e no terceiro bloco falaremos sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa para a semana. Então, para começar, falando sobre previsão meteorológica, convido o Eduardo. Eduardo, por favor. Obrigado, Carla. Boa tarde a todas e todos. Compartilho aqui a tela. Imagino que já estejam vendo. Eu vou dar sequência aqui com a previsão meteorológica e, como sempre, né, mostrando o que aconteceu nessa última semana. Nessa última semana, a gente teve a formação da zona de convergência do Atlântico Sul entre o Sudeste, Norte e Nordeste, né, principalmente nesse eixo entre o Espírito Santo e o Pará. E, com isso, os maiores volumes de chuva nas bacias de maior interesse do SIM foram na bacia do São Francisco, né, toda a extensão dela praticamente com chuva acima de 40 milímetros, e um volume um pouco maior aqui, a montante de Três Marias. Também tivemos chuva bastante significativa no Tocantins, no Paranaíba, e aqui na bacia do Madeira e também em parte da bacia do Xingu. Nas bacias mais ao sul, né, tanto nas bacias da região sul, quanto nessas que se situam entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a calha principal do Paraná, o Paranapanema, o Tietê, e até mesmo o Grande, né, boa parte do Grande, a gente não teve muita precipitação nessa última semana, com isso, os volumes ficaram bem mais baixos do que nas outras bacias. Em relação aos ventos no Nordeste, né, que são bastante importantes para a geração eólica, na semana anterior a essa, a gente já tinha tido uma redução por causa de uma outra zona de convergência do Atlântico Sul, de uma outras ACAS, e nessa última semana a gente tem uma bastante similar, né? A gente tem pouquíssimas diferenças, né? Mas a gente tem algumas diferenças, mas foi uma semana com um vento bastante estável em relação à semana anterior. Os ventos mais significativos continuam restritos aqui à faixa litorânea, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. Para essa próxima semana, a gente vai começar ela, né, com a atuação dessa zona de convergência do Atlântico Sul, e no decorrer dos dias, ela vai se deslocar para sul. Com isso, a gente começa a semana com bastante chuva nessas bacias mais ao norte, caso do Tocantins, do São Francisco e do Xingu, e com o passar dos dias, essa chuva vai se deslocando mais para sul e passa a atingir com maior intensidade as bacias do Grande, do Tietê, o Paranaíba e também aqui a calha principal do Paraná e a incremental Itaipu. Na região sul, a gente deve ter uma frente fria avançando muito rápido, né? Então não devemos ter volumes muito elevados, né? Não tem volumes tão elevados quanto nas demais áreas. E um outro ponto de destaque para essa próxima semana é que, com a zona de convergência do Atlântico Sul mais ao sul do que nas últimas semanas, a gente tem uma expectativa de chuva mais volumosa ali para a bacia do Madeira. Aqui a gente vê, né, que os maiores volumes, né, ainda vão se concentrar nas bacias mais ao norte, né, principalmente aqui no Tocantins e no Xingu, mas a gente vê volumes bastante elevados, acima de 75 milímetros, aqui entre o Grande e o Tietê, e também aqui na bacia do Madeira. Para a segunda semana do horizonte, a gente tem uma diminuição da precipitação aqui no São Francisco, e a chuva continua se deslocando mais ao sul, né, então a gente volta a ter uma precipitação bastante elevada, bastante significativa nas bacias do sul, né, com exceção aqui do Jacuí, parte do Uruguai, né, que mesmo com chuva não é com volumes tão elevados, mas com volumes bastante elevados para a primeira semana de janeiro, na incremental Itaipu, no Paranapanema, no Iguaçu, e também continua aqui entre o Tietê e o Grande. Em relação à temperatura, nessa última semana a gente teve temperaturas muito baixas, né,
sul e no sudeste, principalmente, e para essa próxima semana a gente espera uma elevação da temperatura nas capitais do sul e do sudeste. Em São Paulo, onde a gente vai ter uma maior frequência de dias com chuva na próxima semana, a gente espera uma condição mais estável, mesmo assim, uma ligeira elevação, mas ainda dentro daquela estabilidade que a gente considera de 2 graus para cima ou 2 graus para baixo. Em relação à geração solar e também à geração eólica, a gente tem uma expectativa de elevação das duas, né, associado a esse deslocamento da zona das ACAS, que deve vir mais para o sul, e com isso há uma expectativa de elevação da geração eólica, tanto também da geração solar, né, com menos nebulosidade, aqui em diversos estados do Nordeste. Encerro aqui minha apresentação e te passo de volta a palavra, Carla. Obrigada, Eduardo. Para a nossa próxima apresentação, convido Maria, que vai falar sobre a previsão hidrológica. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria e eu vou começar agora a apresentação sobre os resultados da previsão hidrológica para a revisão 4 do PMO. Começando com a previsão de precipitação aqui para as bacias, né, da região sudeste, as bacias do Grande Paranaíba, Paraná e Paranapanema, para as próximas 2 semanas, o que a gente espera aqui para a bacia do Grande, né, principalmente os maiores volumes de chuva na próxima semana, do início da próxima semana inteira, praticamente, com volumes chegando em torno de 20 milímetros, na média, né, dos modelos. Para a bacia do Paranaíba e do Paraná, também os maiores volumes observados são esperados para a próxima semana, mas os volumes são um pouco menores, né, ficam ali em torno de 10 milímetros e se estendem para o restante do horizonte da segunda semana. Para o Paranapanema, os maiores volumes esperados também são a partir do dia 28, lá no começo, meio da próxima semana, né, embora que o modelo ETA para o Paranapanema tenha sido bastante otimista, né, a média, considerando os demais modelos, foi valores mais ali próximos do que tem observado nos outros dias, né. Então, na próxima semana, os volumes chegam ali em torno de 15 milímetros em média, né, e vão para em torno de 10 milímetros na segunda semana. Passando para a previsão de ENA, para a região sudeste como um todo, a gente vem verificando uma elevação na energia natural afluente, e a previsão é de continuar com essa elevação para a próxima semana, com uma previsão mensal de 90% da média esperada, sendo a 34ª menor do histórico. Para a bacia do Rio Grande, nas últimas 2 semanas tem se verificado uma recessão nas venas. A perspectiva é de continuar com uma recessão nos primeiros dias da próxima semana e seguido de uma elevação. Em termos médios, acaba sendo uma redução da N em relação ao que a gente vem verificando nas últimas semanas. A previsão mensal é de 90% da média esperada, se configurando como o 40º menor do histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, né, a gente já vem, ao contrário, verificando a elevação na ENA. A perspectiva é de continuar uma elevação, pelo menos nos próximos dias, e depois uma recessão. Em termos médios, seria similar ao que vem verificando nessa semana. A previsão mensal fecharia em torno de 73% da MLT, que seria a 22ª menor do histórico. Para a bacia do Paranapanema, a perspectiva é de continuar, né, em recessão na próxima semana, com a previsão mensal de 104% da média, e se configurando como a 35ª maior do histórico. Para a bacia do Rio Paraná, por fim, também em termos de previsão diária, tem uma recessão imediata, seguida de uma elevação. Em termos médio semanal, seria uma diminuição da ENA para a próxima semana, com a previsão mensal fechando em 84% da MLT, sendo a 33ª menor do histórico. Passando para a região sul, que é a previsão de chuva nas bacias, né, do Iguaçu e do Uruguai para as próximas 2 semanas, a previsão de chuva na bacia do Iguaçu é um pouco mais favorável do que na bacia do Uruguai. Os volumes eles ficam ali em torno de 10 milímetros a partir da próxima semana, e para todo o restante do horizonte das 2 semanas. De maneira similar para a bacia do Rio Uruguai, né, com volumes menores esperados aí para a segunda semana. Para a região sul, o acompanhamento de ENA tem verificado uma certa estabilidade, aqui nas últimas semanas, e para a próxima semana a perspectiva é de uma recessão, né, e aí uma diminuição na ENA, com a previsão mensal fechando em 107% da MLT, que seria o 30º menor do histórico. 30º maior, ainda assim seria o 30º maior do histórico, desculpa. Para a bacia do Rio Iguaçu,
a perspectiva é de recessão, então tem uma diminuição na N esperada para a próxima semana, com um fechamento mensal de 130% da MLT, sendo a 16ª maior do histórico. Para o Bacia do Uruguai, comportamento similar também, uma recessão esperada, né, uma diminuição na N na próxima semana, com a previsão mensal de 85% da MLT, se configurando a 44ª maior do histórico. Para as regiões Norte e Nordeste, aqui é a previsão de precipitação para a Bacia do São Francisco nas próximas 2 semanas, então os maiores volumes de precipitação previstas são no começo da próxima semana, com volumes ali em torno de 15 milímetros, depois decaindo para uma previsão ali, volumes relativamente baixos, mas constante em todo o horizonte, em torno de 5 milímetros. Para o Bacia do Tocantins, comportamento similar, os maiores volumes esperados na primeira semana, em torno de 15 milímetros e decaindo na segunda semana, ficando em torno de 5 milímetros. Em termos de acompanhamento de ENA, para a região Nordeste, a gente tem verificado uma elevação na ENA nas últimas semanas e a previsão é de continuar com essa elevação, com essa perspectiva de bastante chuva que os modelos têm apontado. Então, para a próxima semana tem uma elevação na ENA esperada, com um fechamento mensal de 94% da MLT, que seria o 43º menor do histórico. Considerando apenas a bacia do Rio São Francisco, o comportamento é similar ao do subsistema Nordeste como um todo, né? Uma elevação na ENA esperada para a próxima semana, com a previsão mensal fechando em 86% da MLT, que seria o 34º menor do histórico. Aqui a gente tem um acompanhamento dos postos ao longo do trecho médio do Rio São Francisco, a jusante de Três Marias até Sobradinho. Observa-se que tem chuva sendo verificada, né, ao longo de todos os postos, na bacia incremental de Sobradinho, e a elevação, né, da vazão se verificando ao longo de todos os postos do trecho do rio. Né, e aqui também na linha cinza, acompanhando uma elevação, embora mais, né, num patamar mais controlado, mais suave, da afluência ali ao reservatório de Sobradinho. Atualmente, ele é afluência em torno de 2.500 metros cúbicos por segundo. Passando para o acompanhamento de ENAs na região norte, que a gente verificou nas últimas 2 semanas uma leve recessão em relação ao aumento que tem se verificado desde o início do mês, mas a previsão é de uma elevação agora para a próxima semana, com uma previsão mensal fechando em 147% da MLT, que seria o 13º maior do histórico. Para a bacia do Rio Tocantins, né, a previsão é de elevação nas afluências para a próxima semana, elevação bastante significativa, com a previsão mensal fechando em 142% da MLT, que seria o 14º maior do histórico. Aqui, para um acompanhamento, né, de como é que está a previsão das próximas 2 semanas, né, nas bacias do SIM, aqui a gente tem a maior parte das bacias da região norte, ali o Parnaíba, que o Mucuri, Jequitinhonha, com a previsão acima de 120% da MLT, as bacias ali de São Francisco, do Grande Paranaíba, né, e ali incremental Itaipu, Paraná, a gente tem ali uma previsão em torno de 80% a 120% da MLT, e apenas ali na região sul, né, e no Tietê e Paranapanema, uma previsão que ficaria abaixo de 80% da MLT. Passando para o acompanhamento, né, de como está a ENA, né, prevista agora na revisão 4, para o fechamento do mês em relação às revisões anteriores, começando com a região sudeste, a revisão 4 trouxe uma previsão, né, de fechamento aí de 90% da MLT, que seria a 34ª menor do histórico, e destoou um pouco da Rev 3, mas ficou ali próximo do que tem sido previsto nas últimas 2 revisões, a revisão 1 e da revisão 2. Para a região nordeste, a previsão da revisão 4 seria de um fechamento de 94% da MLT, o 43º menor do histórico, muito similar ao que vem sendo previsto ali na Rev 3 e uma atualização nessas últimas 2 revisões, frente às chuvas que vem se verificando e às novas previsões, em relação lá ao que foi previsto no PMO, que seria de apenas 81%. Para a região sul, a previsão de fechamento ali seria de 107% da MLT, veio bem mais favorável do que tem sido previsto desde o PMO, né? E para a região norte, foi uma atualização, né,
com previsão de 147% da MLT, inferior ao que vem sendo previsto aí nas últimas revisões, né, e se aproximou um pouco mais do que foi previsto lá no PMO. Passando para os cenários de previsão para o próximo mês, né, para os próximos 2 meses, para o próximo mês, desculpa. Para a região sudeste, aqui o cenário de ENA traz, né, uma variação no segundo mês que pode ir de 36% da média esperada até 142%. Para a região sul, essa variação pode ir de 36% a 336% da média. Para a região nordeste, o cenário veio relativamente próximo ao que foi previsto nas revisões anteriores, com uma variação esperada para o segundo mês, que pode ir de 18% a 166% da média esperada. E para a região norte, uma variação, né, no segundo mês, que pode ir de 56% a 231% da média esperada. Bom, aqui, para finalizar, uma evolução, né, do armazenamento, primeiro nas regiões. Então, o que a gente tem observado aqui na região sul, né, desde o início do mês de dezembro, uma leve ascensão aqui na energia armazenada, né, verificando no dia 22 um total de 81,5% de energia armazenada. Para a região nordeste, é similar também desde o início de dezembro, aqui embora em um patamar de elevação bem mais sutil, a energia armazenada tem se elevado com as novas afluências e fechou no dia 22 do 12 com 61,5%. Para a região norte, aqui a energia armazenada tem ficado em um patamar relativamente estável, sendo verificado no dia 22 do 12, aproximadamente 55,3%. E para a região sudeste, que uma elevação na energia armazenada na região, com um valor de 49,7% observado no dia 22. E passando para a evolução de alguns armazenamentos específicos no SIM, começando aqui com Serra da Mesa, a gente verificou no dia 22 do 12 uma energia armazenada de 55%, né, que é uma curva de ascensão, de evolução do volume lá no reservatório. Para o reservatório de Furnas, aqui também com uma curva de elevação, verificando 59% no dia 22. Para o reservatório de Três Marias também, uma evolução no volume. E para os demais reservatórios também, né, Itumbiara, Nova Ponte e Emborcação. É uma evolução, embora mais leve, ali ficando em torno de 40% de armazenamento. Bom, esses eram os destaques da previsão hidrológica e eu te devolvo a palavra, Carla. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Para fecharmos, então, esse primeiro bloco, convido Dayana para falar para a gente sobre a operação hidráulica. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela, só um minuto. Então, começando aqui com os destaques da operação hidráulica. A gente apresenta as salas de crise de acompanhamento que são coordenadas pela ANA e tem a participação do ANS. Nesse slide, a gente tem as salas atualmente ativas, né? Começando aqui com a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de crise da Bacia do Rio Madeira, a sala de crise da Bacia do Rio Paranapanema, a sala de crise da região sul, a sala de acompanhamento da Cheia do Rio Doce e a sala de acompanhamento do Rio São Francisco. Além disso, a gente também tem a participação nos grupos técnicos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e o GTOH. Vou dar destaque para a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, que aconteceu na última sexta-feira, dia 16 de dezembro. Na ocasião dessa sala, a gente apresentou as políticas vigentes de defluência para as usinas de cabeceira,
Para Jurumirim, atualmente nós temos a defluência mínima de 147 metros cúbicos por segundo. Para Chavantes, a defluência mínima de 96 metros cúbicos por segundo. E para Capivara, a defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo. Todas essas restrições declaradas via FSARH pelos agentes. Nós apresentamos também os resultados de simulação hidráulica. O horizonte da simulação hidráulica foi do dia 16 de dezembro até o dia 3 de janeiro de 2023. Foram consideradas algumas diretrizes de defluências. Para Jurumirim, nós consideramos uma vazão turbinada mínima de 147 metros cúbicos por segundo no período da simulação. Para Chavantes, a vazão turbinada de 300. Para a usina de Capivara, nós consideramos a vazão turbinada média de 1.430 do dia 16 ao dia 23, e do dia 24 de dezembro até o final do horizonte, 3 de janeiro, nós consideramos uma vazão turbinada média de 1.070 metros cúbicos por segundo. E para Mauá, a diretriz considerou a vazão turbinada média de 312 metros cúbicos por segundo. Com base nessas premissas, os resultados apontam que a usina de Jurumirim, representada pela linha azul nesse primeiro gráfico à esquerda, parte de um armazenamento de 74% e no final do horizonte da simulação atinge 77% de volume útil. A usina de Chavantes, destacada na linha vermelha, começa com 77% e ao longo do período perde 2 pontos percentuais, atingindo 75% de volume útil. A usina de Mauá, representada pela linha roxa tracejada, parte de 86% e no final do horizonte perde 1 ponto percentual, atingindo 85% do seu volume útil. E por fim, Capivara, no início da simulação, do horizonte da simulação, começa com 87% e no final do horizonte da simulação atinge 82% do seu volume útil. Aqui à direita nós temos 3 gráficos mostrando a evolução do armazenamento das principais usinas. Na linha vermelha nós temos a evolução para o ano de 2022, na linha preta para o ano de 2021 e na linha azul para o ano de 2020. Tomando como base esse ano de 2022, nós podemos observar que Jurumirim começou com 20% de armazenamento e atualmente, no meado de dezembro, nós verificamos cerca de 74% do seu volume útil. Chavantes começou o ano de 2022 com 40% de VU e atualmente está com cerca de 77%, e Capivara começou o ano de 2022 com cerca de 30% de VU e atualmente está com 87%. Por esses 3 gráficos, nós podemos observar que, em comparação com os 2 últimos anos, 2021 e 2020, os volumes observados estão bem superiores, mostrando a condição favorável de armazenamento desses reservatórios. Aqui a gente apresenta a nossa agenda das reuniões das salas da ANA, as próximas salas. A primeira do 12, nós aqui também destacamos que a última reunião foi realizada ontem, dia 22/12. Foi uma reunião extraordinária, foi coordenada pela ANA, mas por solicitação do Comitê da Bacia do Rio Doce, em virtude das chuvas observadas na bacia e também a previsão que mostra tendência de chuva para os próximos dias. E só de destaque, que a bacia do Rio Doce, as usinas despachadas pela ONS, elas não têm poder de regularização, então elas não conseguem regularizar as vazões tanto para cenários de crise hídrica como de cheias. Então, isso foi um ponto de destaque que nós levamos na reunião de ontem. A próxima reunião está agendada a princípio para o dia 11 de janeiro de 2023. A do Paranapanema, como eu destaquei anteriormente, aconteceu na última sexta-feira, dia 16. A próxima está agendada para o dia 26 de janeiro. A Sala do São Francisco, a próxima acontecerá no dia 10 de janeiro. A do Sul acontecerá no dia 19 de janeiro. A do Tocantins, no dia 25 de janeiro.
A do Madeira, a última reunião ocorreu no dia 26 de outubro, e até então a gente ainda não tem uma data informada para a próxima reunião. Aqui a gente apresenta o histórico de evoluções das defluências das usinas de Jupiá e Porto Primavera, desde outubro do ano passado até o dia de ontem. Na linha azul está destacada as defluências da usina de Jupiá e na linha verde as defluências de Porto Primavera. Aqui no final do gráfico a gente pode observar que atualmente Jupiá opera com uma defluência no patamar de 4.000 metros cúbicos por segundo e Porto Primavera no patamar de 4.700 metros cúbicos por segundo. Por fim, o último destaque da reunião de hoje, por parte da operação hidráulica, é a publicação das resoluções temporárias da ANA. Então, no dia de hoje, saiu no Diário Oficial da União a publicação das 3 resoluções temporárias da ANA para as bacias do Rio Grande, do Rio Paranaíba e para Jupiá e Porto Primavera. A resolução ANA 140 dispõe sobre as condições de operação temporárias para Furnas e Mascarenhas de Moraes, do Rio Grande. A resolução 141 dispõe das condições de operação temporária para os reservatórios de emborcação em Tubiara, localizados no Rio Paranaíba. E, por fim, a resolução ANA 142 dispõe sobre as recomendações de operação para os reservatórios de Jupiá e Porto Primavera, localizados no Rio Paraná. Essas resoluções elas também estão disponíveis no site da ANA. Aqui no slide eu coloco o link de acesso dessas resoluções. E por conta disso, a gente informa que o ONS aguarda a declaração dos FSARAGAs por parte dos agentes referente às restrições de defluências estabelecidos nessas resoluções. Bem, Carla, era o que eu tinha para hoje. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada. Ok, obrigada, Dayana. Com sua apresentação, então, finalizamos o primeiro bloco. Faremos um pequeno intervalo e voltamos em breve. Olá, pessoal. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa reunião. Camila, recebemos aqui a sua questão e vamos respondê-la ao final da reunião, ok? Então, para dar continuidade, queria convidar o Danilo para fazer para nós a apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Só compartilhar minha tela. Começando aqui mais uma apresentação da previsão de carga para a programação diária da operação, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Bem, nós tivemos aí uma semana bem complicada, nós tínhamos ali no final de semana indícios de temperaturas baixas, com chuva, então fizemos uma previsão da segunda-feira ali razoável, um pouco mais baixa do que nós costumamos colocar para a segunda-feira normal, batendo ali próximo a 45 GB na parte da tarde, só que a carga vem mais baixa. Tá? Nisso a gente fez uma previsão para terça, baseado nas questões meteorológicas. Nós fomos induzidos aí pelas chuvas fortes na região sul e sudeste, de que a carga estava sofrendo por influência da temperatura, da meteorologia, Então, derrubamos aí a carga ainda mais, a previsão de carga ainda mais para terça-feira. Já na terça-feira a carga caiu ainda mais, E percebemos que ia muito além da meteorologia, tinha influência também da parte econômica, que estava afetando o nível de carga mais cedo esse ano. Normalmente a carga costuma cair por volta do dia 22, do dia 23, mas esse ano aí ela começou a cair bem antes, ali já no dia 19, dia 20. Pode ser também por influência das questões meteorológicas. Então, a partir daí, para quarta e para quinta, nós resolvemos fazer um acompanhamento
do valor verificado que a gente vinha observando, né? Caindo a carga de acordo com o que a gente enxergava. Os modelos demoraram um pouco mais para se adaptar a essa realidade, né? Nenhum dos nossos modelos pegaram essa nova realidade. Então, nós tivemos aí uma semana do PDP com 3,08% de desvio médio, o prévio carga D100 veio com 3,78% de desvio médio, o PDP teve um percentual de desvios horários menores do que 3%, de 49%, e o prévio carga D100, 51%. O Sul, a mesma situação do Sudeste, nós tínhamos ali temperaturas mais baixas, com chuvas, e acabaram aí nevoando aí nossa visão aí para a questão econômica até terça-feira, né, onde nós vimos a forte influência antecipada da redução da produção da economia, e nós começamos ali a partir de quarta-feira ter cargas ali mais, previsões mais ajustadas com o verificado. Tá? O Sul, novamente, os modelos no Sul demoraram bem mais para se adaptar a essa nova realidade. Nós tivemos 4,85% de desvio médio no PDP e 5,08% de desvio médio no prévio carga D100. O PDP teve 36% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga D100 40%. O Nordeste, uma semana bem estável, sem grandes variações da carga, então um bom resultado aí para o subsistema. Nós tivemos 1,47% de desvio médio no PDP e 1,66% de desvio médio no prévio carga D100, 91% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 87% no prévio carga D100. O Norte, a situação ficou um pouco complicada no final de semana. Nós tínhamos previsão de chuva para a região Norte, só que a chuva veio bem mais forte do que o esperado, né? Então fez ali a carga cair bem além do esperado. Mas a semana aí nós tivemos 2,79% de desvio médio no PDP e 1,97% no prévio carga D100. 65% dos desvios do PDP abaixo de 3% e 79% no prévio carga D100. E por fim a gente chega no SIM, muito influenciado aí pela carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, representa aí aproximadamente 60% da carga total. O SIM veio junto com os problemas que tivemos aí no Sul e Sudeste. Nós tivemos aí uma semana aquém do normal, 2,67% de desvio médio no PDP, 2,8% no prévio carga D100, 58% do desvio do PDP abaixo de 3%, 68% no prévio carga D100. É isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, Danilo. A nossa próxima apresentação sobre a previsão de carga para o PMO e revisão semanal, convido a Marcela. Por favor, Marcela. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar aqui compartilhando a apresentação. Você já está vendo aí, Carla? Sim. Então, tá ótimo. Então, aqui a gente segue, né, dando continuidade aos assuntos relacionados à carga, e a gente fala agora com base semanal, conforme a quarta revisão semanal realizada no dia de ontem, né, a revisão semanal referente ao mês de dezembro. Inicialmente, nós temos aqui alguns destaques, né, que vêm impactando de forma direta na dinâmica da carga. Em relação ao período mais recente, a gente fala e volta a falar da desaceleração da economia. Essa semana, mais precisamente, a gente vai ver na apresentação da carga dos subsistemas o quanto
que a carga, principalmente dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ela foi afetada pela redução, né, mais acentuada da carga em relação ao comportamento que se é observado, que se foi observado em outros anos relativo à semana anterior, né, a semana que antecede o Natal. Esse ano ela ficou bem mais acentuada, e também os efeitos relacionados à ocorrência das temperaturas que foram mais amenas, né, nessas regiões, e atípicas até para essa época do ano. E foram bastante diferenciadas em relação ao comportamento das primeiras semanas operativas do mês. Bem, em relação às premissas que foram consideradas, elas, em relação ao subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, para a próxima semana, em termos meteorológicos, são esperadas temperaturas mais elevadas em relação ao comportamento observado na semana atual, né, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Nós tivemos essa semana, como eu falei anteriormente, reduções bastante significativas das temperaturas nessas capitais, e elas ficaram não só diferentes das temperaturas observadas nas primeiras semanas operativas do mês, mas também alguns dias diferentes das premissas, das temperaturas previstas e que foram consideradas como premissa para a elaboração das previsões de carga dessa semana. Em relação aos subsistemas Nordeste e Norte, para a próxima semana são esperados totais de precipitação maiores em relação aos observados na semana em curso, mas com pouca variação das temperaturas, que devem permanecer em patamares elevados como de costume. Bem, em relação ao acompanhamento semanal, nós temos aqui graficamente representadas as 6 semanas operativas do mês de dezembro, 4 delas verificadas, ressaltando que a 4ª semana operativa é uma expectativa de fechamento da semana, que finda no dia de hoje. No caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente observa aí claramente um desvio bem mais acentuado do que nas outras semanas, bastante influenciado por essa junção de fatores que eu mencionei anteriormente, né? A desaceleração da economia, que é um fator que vem sendo observado ao longo dos últimos meses, o comportamento dessa semana em particular, dentro da carga do subsistema, que já era uma semana de expectativa de carga mais baixa, mas ela vem acontecendo, os efeitos relacionados a essa semana, eles vêm ocorrendo com maior intensidade nesse ano, e juntamente a esse fator teve a questão das temperaturas que estão bastante diferentes do restante do mês. Para as próximas semanas, as revisões que foram feitas, né, no caso desse subsistema, nós fizemos reduções de 5,7% em cada uma das semanas em relação ao estudo anterior, mas se a gente observar em termos de megawatts médio, para a próxima semana, em especial, que é a semana do Natal, a gente espera um valor superior ao observado na semana em curso, exatamente por conta dessa expectativa de ocorrência de temperaturas mais elevadas, né? No Rio de Janeiro, todos os dias, com expectativa de ocorrência de temperaturas acima dos 30 graus, bem diferente do comportamento dessa semana. E essas informações relacionadas às semanas observadas e mais a revisão dos valores para as semanas à frente, né, semana do Natal e do Ano Novo, a gente tem uma nova expectativa de fechamento do mês com um valor 4,4% inferior à nossa projeção inicial, que era de 40.785 megawatts médios. Passando para o subsistema Sul, a semana em curso também com um desvio bastante acentuado de menos 9,7% em relação àquela nossa expectativa, né, de carga para essa semana realizada na revisão anterior, um valor bastante diferente do observado nas 3 primeiras semanas do mês. As semanas operativas 2 e 3, elas apresentaram carga mais acentuada exatamente por esse efeito das temperaturas mais elevadas nesse período, então a gente teve aí uma intensificação da carga de refrigeração e também de irrigação, dado que estava sendo observado um período mais seco. Essa semana, com um desvio maior, a 4ª semana operativa, a gente teve a junção desses fatores e também intensa precipitação, como o Danilo ressaltou na apresentação dele.
Para as próximas semanas, nós também fizemos ajustes em relação aos valores considerados no estudo passado e nós reduzimos cada uma delas em 4,7%. O valor para a próxima semana, ele também, apesar da ocorrência do Natal, ele fica um pouquinho superior ao valor que está sendo observado nessa semana, né, que está sendo esperado para fechamento dela, mas também pela expectativa de ocorrência de temperaturas superiores às observadas na semana em curso. E essas projeções para as próximas semanas, junto aos valores observados nas primeiras 4 semanas do mês, sinalizam para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês, mas não muito diferente daquela prevista na revisão zero do PMO de dezembro. Então, essa variação ela fica em apenas 0,5%. Para o subsistema Nordeste, esse foi um subsistema que, em termos de desvio de previsão na 4ª semana operativa, ele foi o mais comportado, a carga ficou mais dentro daquilo que a gente esperava para a semana. A carga um pouquinho reduzida em relação à semana anterior, mas, como já era esperado, era por conta também desse efeito relacionado à semana que antecede o Natal. Para as próximas semanas, nós não realizamos ajustes em relação às previsões anteriores, por isso essas indicações aqui de variação nula, e as semanas observadas juntamente com a manutenção dos valores para as semanas operativas 5 e 6, sinalizam hoje para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês, indicando uma variação também bastante pequena em relação à nossa projeção inicial, né? Uma variação de apenas menos 1%. Para o subsistema Norte, a semana em curso ficou com um desvio de menos 2,4%. Cabe ressaltar que aqui nós não tivemos grandes variações relacionadas aos consumidores livres. Esse desvio, ele segue influenciado pelo efeito de precipitação dentro das capitais da região desse subsistema, principalmente em Manaus, nesses últimos dias. Para as próximas semanas, nós fizemos também pequenos ajustes, né? 1% em cada uma das semanas, né? E esses valores sinalizam para a gente, hoje, um fechamento do mês de dezembro com um valor inferior à nossa projeção inicial em 1,6%. Aqui nós temos o Sistema Interligado Nacional, o comportamento da semana em curso, né, com esse desvio também um pouquinho mais acentuado, bastante influenciado pelo comportamento dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, o efeito principalmente das temperaturas e da dinâmica da carga dessa semana que antecede o Natal. E as revisões para as semanas à frente, também relacionada às revisões que foram feitas, né, nesses mesmos subsistemas. Então, hoje nós temos a sinalização de fechamento do mês com um valor inferior à nossa projeção inicial em 2,8%. Então, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer em relação ao acompanhamento semanal da carga. Eu volto a palavra a você, Carla, e boa tarde a todos. Obrigada, Marcela. As nossas próximas apresentações sobre os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes, passo a palavra para o João Pedro. Obrigado, Carla. Boa tarde. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês já devem estar vendo em tela cheia? Vamos lá. Boa tarde a todos e todos. Hoje eu vou guiá-los pelos resultados da revisão 4 do PMO de dezembro de 2022 para a semana operativa que se inicia no dia 24 de dezembro e se encerra no dia 30 de dezembro de 2022. Inicialmente, eu trago como pontos de destaque os despachos da ANEEL, que foram considerados no estudo. O despacho 3.582 liberou o G8 de CARQ 13 para operação comercial a partir do dia 16 de dezembro de 2022, e os despachos 3.606 e 3.614 trataram da definição do CVU das UTS Termo Pernambuco e Norte Fluminense, respectivamente. Passando agora para os resultados do estudo, nesse slide nós trazemos os CMOs que foram observados para os 4 subsistemas.
Nós podemos ver que os CMOs obtidos foram nulos e ficaram equalizados em todos os subsistemas para todos os patamares de carga. Observamos também o atingimento do limite de escoamento do bipolo de Belo Monte, ali no fluxo norte-sudeste, para os patamares pesada e média, e o atingimento do limite do FNS nos patamares pesada e média conjuntural. Nesse slide, nós trazemos o comando de despacho de geração térmica pelo modelo DECOMP, em sua totalidade por inflexibilidade declarada pelos agentes, sem que haja despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.402 megawatts médios para essa semana, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 3.086 megawatts médios para o Sudeste e Centro-Oeste, 31 para o Sul, 1.285 megawatts médios para o Norte, e sem previsão de despacho para a região Nordeste. Lembrando que esse despacho comandado pelo DECOMP, ele é meramente indicativo, pois o despacho por ordem de mérito é indicado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, as usinas AGNL elas devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nesse estudo, nós estamos indicando despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 25/2 de 2023 e 3/3 de 2023 pelo modelo DECOMP. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para o horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz OR Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL de 7 centavos foi inferior ao CVU de todas elas. No entanto, nós ressaltamos que, assim como nas últimas semanas, a usina de Santa Cruz tem previsão de despacho por inflexibilidade, conforme declarado pelo agente, até o dia 31/12 e entre os dias 7/1 e 27/1 de 2023. Agora, os resultados relacionados às energias armazenadas nos subsistemas. Nos gráficos, as linhas mais escuras indicam os valores considerados para a revisão 4 de dezembro, enquanto os valores mais claros indicam os valores considerados nas revisões passadas. Então, eu começo pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, que parte de 49,6% no início da semana operativa, com expectativa de repressionamento, devendo atingir no final de dezembro um armazenamento de 52,2%. Para o segundo mês de janeiro de 2023, nós trabalhamos com cenários, e o limite inferior desses cenários indica energia armazenada de 56,4%. O limite superior indica um armazenamento de 74,2% e o valor esperado dos cenários indica energia armazenada de 63,9% para o Sudeste e Centro-Oeste ao final de janeiro. Para o subsistema Sul, a expectativa de estabilidade, iniciando a semana operativa com 80,8% de energia armazenada, chegando a 81,7% no final de dezembro. E para o segundo mês, observa-se uma maior dispersão dos cenários, variando entre 52,8% e 97,6%, com valor esperado de 85%. Para o sistema Norte, a expectativa de repressionamento, e partimos de 61% no início da primeira semana operativa do estudo, com expectativa de atingir 65,2% ao final de dezembro. Para janeiro, o valor esperado de energia armazenada na região Nordeste é 74,7%, podendo variar entre 69,6% no cenário mais pessimista e 97,1% no cenário mais otimista. Já para o sistema Norte, também com tendência de repressionamento, a semana operativa se inicia com 55,7% de energia armazenada, devendo chegar a 63,3% ao final de dezembro. E para janeiro, os cenários indicam de 54,7% a 100%, com valor esperado de 91,7% na região Norte ao final do referido mês. Com relação à importação de energia, nós recebemos ofertas de importação pelo Uruguai, pelas comercializadoras Enel e BTG Pactual. As ofertas foram divididas em 6 blocos e apresentaram a mesma quantidade de 250 megawatts médios para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto nas tabelas apresentadas nesse slide e variaram entre R$ 528,00 e R$ 2.621,00 por megawatt-hora para a Enel e entre R$ 527,00 e R$ 2.624,00 por megawatt-hora para a BTG Pactual. Na linha inferior das tabelas, nós trazemos a informação da variação verificada entre a oferta recebida para essa semana e a da semana passada. Para a importação vinda da Argentina, não recebemos ofertas para a próxima semana operativa. Lembrando apenas que essas ofertas recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. Finalizados os resultados da revisão 4 do PMO de dezembro de 2022, eu passo agora para as intervenções energéticas relevantes. Lembrando que o nosso critério de relevância aqui seleciona as intervenções em unidades geradoras
que alteram os limites sistêmicos ou que sejam realizadas em UGs de grande porte. Com isso, para o período entre 24/12 e 30/12 de 2022, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos manutenção na UG12 de Ilha Solteira, programada para o dia 28/12. Para o subsistema Norte, nós temos uma manutenção prevista na UG1 de Corumbá, no dia 27/12. E para os subsistemas Nordeste e Sul, não há intervenções relevantes sob o critério mencionado. Nesse ponto, eu encerro a minha apresentação, agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra à Carla e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Ok, obrigada, João Pedro. Vamos então agora para o nosso segundo intervalo e voltamos em breve. Olá, pessoal, estamos de volta com o terceiro bloco da nossa reunião. Antes de dar início às próximas apresentações, nós vamos responder a pergunta da Camila de Oliveira, da ENGIE Brasil Energia, e a pergunta é a seguinte: poderiam me informar a partir de que dia Serra da Mesa irá iniciar a operação especial com defluência de 100 metros cúbicos por segundo? Para te dar essa resposta, Camila, convido o Reginaldo. Reginaldo, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Camila, obrigado pela pergunta. Sobre essa operação de Serra da Mesa, então está autorizado, né, pela resolução da ANA 70 de 2021 e tem um FSAR-H registrado também pelo agente de Serra da Mesa, né, para poder permitir o ONS fazer essa operação. Essa operação em 100 metros cúbicos ainda não foi possível, né, esse FSAR-H ele começa dia 1º de dezembro e vai até o dia 31 de maio, então esse período úmido, né? Então, só não foi possível ainda fazer essa operação de 100 metros cúbicos de defluência mínima em Serra da Mesa, devido às condições mesmo de atendimento à carga e em função também da política e diretriz eletroenergética atual do sistema, né? Ainda não foi possível. É bem provável que nas datas de Natal e Ano Novo, com carga extremamente baixa, talvez seja possível fazer essa operação. E ao longo de janeiro, né, quando o período úmido de fato se encaixar, a gente vai reavaliar de novo as operações, se é possível ou não a gente ir para essa condição de 100 metros cúbicos de defluência mínima. Mas, por enquanto, a gente está mantendo ainda conforme atendimento de política e diretriz. Ok? Passo a palavra para ti de novo, Carla. Obrigado. Obrigada a você, Reginaldo. Então, vamos dar andamento ao nosso bloco. A próxima apresentação é sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, e eu mesma vou fazer para vocês. Deu certinho, pessoal? Sim. Obrigada. Bom, a primeira intervenção que nós temos aqui é o desligamento da barra B1 do setor de 500 kV da SR Rio das Éguas. Ele acontecerá das 8 às 16 horas do dia 26/12, na segunda-feira, para a integração de novos vãos na subestação. Então, para que o SIM suporte contingência simples e com falha de disjuntor na subestação, o FNES será limitado em 6.800, o FNS em 3.200 e o R seco em 10.000. Depois, no dia 27, das 8 às 16, a outra barra de Rio das Éguas, a barra 2, também para integração de novos vãos, e a mesma limitação, o FNES menor que 6.800, o FNS 3.200 e o R seco limitado a 10.000. Depois, desligamento de disjuntor 711, 500 kV da estação de Colinas, das 2 às 5 da manhã do dia 28/12, quarta-feira, para implantar alguns ajustes de função de sincronismo. Então, para que o sistema suporte perdas duplas no trecho Itacaiunas, Imperatriz Colinas e Colinas Miracema, limitar o fluxo Colinas Miracema em 2.300. Das 7 do dia 29, terça-feira, até as 7 do dia 30, na sexta, acontecerá o desligamento da linha Adrianópolis-Macaé 345 kV para o seccionamento da mesma. Também, para que o sistema suporte contingências simples e duplas no tronco entre Adrianópolis e Rio Novo Sul, programar o o TE Norte Fluminense, mas o TE Termomacaé menor que 1.200 e o TE GNA1 menor ou igual a 900 megawatts. Aqui, pessoal, aproveitando
a reunião para informar para vocês algumas diretrizes que saíram na nota técnica para operação especial durante as festividades de Natal e o Ano Novo, 2022-2023. Conforme a resolução 1 de 2005 do CMSE, o INS deve propor medidas especiais de segurança a fim de garantir o suprimento de energia em situações decorrentes de eventos de grande relevância, como sempre é feito para o Natal e o Ano Novo. A nota técnica, que já foi divulgada a todos, apresenta medidas complementares para assegurar a operação do SIM durante as festividades de Natal e Ano Novo. Aqui haverá, então, um período de bloqueio de intervenções no Natal, das 0 do dia 24 até as 24 horas do dia 25 de dezembro, e no Ano Novo, das 0 do dia 31 às 24 do dia 1º de janeiro de 2023. Essas medidas incluem, então, suspensão de trabalho no sistema, maximização de disponibilidade de equipamentos e intensificação do monitoramento das condições climáticas, entre outras medidas que estão explicitadas na nota técnica. Com o intuito de prover maior segurança ao SIM, existir diretrizes específicas e elas serão adotadas das 18 do dia 24 até as 6 horas da manhã do dia 25 de dezembro. E no Ano Novo, das 18 do dia 31 até as 6 do dia 1º de janeiro. Diretrizes específicas para controle de tensão serão tomadas das 18 do dia 24 às 9 do dia 25 de dezembro, e no Ano Novo, das 18 do dia 31 às 9 do dia 1º de janeiro. Na operação das interligações regionais, será necessário programar e operar das 18 do dia 24 às 6 do dia 25, e das 18 do dia 31 às 6 do dia 1º, Bipolo Xingu Terminal Rio menor que 3.600, no sentido Xingu Terminal Rio, Xingu Estreito menor que 3.700, no sentido Xingu Estreito, Bipolos 1 e 2 do Madeira, o somatório menor que 2.100, desculpa. Back-to-back na coletora Porto Velho limitada a 250, FSE limitada a 5.200, FIV limitada a 6.600, o FNS limitado em 1.500 e o RNE limitado entre menos 11.500 e 5.500. Em relação ao elo de Itaipu e as interligações internacionais, o elo de Itaipu, Foz do Iguaçu, será programado limitado a 5.500 no período de 18 do dia 24 às 9 do dia 25 e de 18 do dia 31 às 9 do dia 1º de janeiro. Além disso, em relação às interligações internacionais, da 0 do dia 24 às 24 do dia 25 e da 0 do dia 31 às 24 do dia 1º, a importação da Argentina para o Brasil limitada em 1.500 e a exportação do Brasil para a Argentina limitada em 1.000. Em relação à geração hidráulica, no período de 18 do dia 24 a 6 do dia 25 e de 18 do dia 31 a 6 do dia 1º de janeiro, a OHS Simplício com pelo menos 2 unidades geradoras, com geração total maior ou igual a 160 megawatts, no período de 18 do dia 24 às 4 do dia 25. A OHS Simplício para o Ano Novo, com 3 unidades geradoras, com geração total maior ou igual a 250, no período de 19 do dia 31 às 4 do dia 1º. Somatório de Mascarenhas, da usina de Mascarenhas mais usina de Aimorés, maior que 200 MB, o HE em Riborden 88 kV, gerando 200 MB, 100 na Barra Sul e 100 na Barra Norte, no período das 18 às 23 do dia 24. Em Riborden 88 kV, igual a 250, 125 cada uma das barras, no período das 18 às 23 do dia 31. E Balbina maior ou igual com 4 ou mais máquinas sincronizadas. Na geração térmica, o destaque é para a UTE Norte Fluminense mais Termo Macaé menor ou igual a 1.200 e a UTE GNA1 menor que 900, no período de 18 do dia 24 às 6 do dia 25 e de 18 do dia 31 às 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Essa, então, é a parte elétrica. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, para a gente finalizar nosso bloco de apresentações, convido agora a Cindy para falar sobre a política operativa.
Obrigada, vou compartilhar aqui a tela. Ok? Vamos falar, então, agora sobre a política operativa da semana do 17 de dezembro ao 23 de dezembro, abordando o acompanhamento do desenho na programação diária. Então, esse slide aqui traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do desenho do DECOM. Observa-se valores de CMO de 1 centavo por megawatt-hora no modelo DECOM e em todos os patamares para todos os subsistemas. Já no modelo DECEM, a gente vê uma modulação entre 0 e 1 centavos. No entanto, esses valores de 0, eles são consequência de um tratamento de impressão no arquivo do PDO-SYST, em que ele, dado o valor reduzido do CMO, a gente está, nesses dias que a gente está com, que o PDO-SYST informa o CMO de 0, o CMO é por volta de 0,008. Então, para um tratamento de impressão para o arquivo PDO CMO-SYST, ele trunca em 2 casas decimais. Então, a gente observa ali o CMO de 0,00, mas, na verdade, eles estão bem próximos de 0,01. Então, no entanto, por exemplo, para o dia... No caso do arquivo do CMO por barra, né, que são um arquivo diferente, o tratamento ele é diferente, ele está aproximando, tá, para 0,008 para 0,001, desculpa. Dado que a gente vê, por exemplo, aqui que todas as barras ficaram para o dia 23 de dezembro com valor de CMO de 0,01, que é o valor indicado também pelo modelo DECOM. Esse tratamento, essa diferenciação de tratamento, a gente já está avaliando para que na próxima versão do desenho seja dado o mesmo tratamento para o modelo CMO-SYST e o PDO CMO-SYST e PDO CMO-BAR. Mas voltando então aqui para os slides, né, que a gente avalia também aqui os outliers, né, para cada um dos subsistemas. A gente observa que para os 4 subsistemas não foram observados nem outliers, nem dispersão de resultados para nenhum dos subsistemas. Aqui a gente apresenta então para vocês as diferenças, um comparativo entre o desenho e o PDP para os 4 subsistemas, começando então pelo subsistema Sudeste. Observa-se aqui a gente tem geração hidráulica, as diferenças entre o PDP e o DECEM da geração hidráulica do subsistema Sudeste, eles são consequência de ajustes para a compatibilização da política operativa, e assim como o Unicum hidráulico, né? Na geração hidráulica, a gente tem diferenças entre o PDP e o DECEM em função da redeclaração de inflexibilidade e exportação, inflexibilidade nas UTS Santa Cruz Novas, e exportação comercial pelas UTS Termorrio e Cubatão. No subsistema Sul, a gente tem, então, que a diferença na geração hidráulica entre o DECEM e o PDP também é consequência da política operativa e Unicum hidráulico. Já na geração térmica, a gente tem redeclaração de flexibilidade nas UTS de Madeira, de Otalacerda C, Barra Bonita, e declaração de exportação comercial pela UTS de Otalacerda C. No subsistema Nordeste, a diferença entre o DECEM e o PDP são para fechamento, balanço e atendimento à ponta operativa, né, seguindo as restrições da bacia do São Francisco. As diferenças na geração térmica entre PDP e DECEM foram em função da redeclaração de flexibilidade e exportação comercial das UTS Vale do Sul e Termobahia. No subsistema Norte, a gente tem ajustes diferenças entre o DECEM e o PDP em função dos ajustes de Unicum hidráulico, atendimento à ponta da carga do SIM, assim como a adequação da curva guia de Tucuruí conforme a política operativa, né? Já na geração térmica, a gente tem diferenças entre o DECEM e o PDP em função de redeclaração de flexibilidade das UTS Maranhão 4 e 5, exportação 5, Maranhão 4 e Maranhão 5. Nesse gráfico aqui, a gente apresenta para vocês a geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado, né? Nessa semana, a gente tem um total de aproximadamente 5,4 gigawatts médio de geração térmica, destacando que 77% desse despacho total é por inflexibilidade e 23% da geração total é por exportação comercial. Agora, aqui em intercâmbio internacional, a gente
não tivemos intercâmbio, exportação ou importação com o Uruguai, né? Já com a Argentina, a gente teve exportação comercial, exportação na modalidade comercial pelas usinas térmicas da Petrobras, Termorio, Cubatão, Vale do Açu e Termobahia, da Eneva, Maranhão 4, 5 e Parnaíba 5, e Diamante, de Lacerda 6. Nesse conjunto de gráficos agora que a gente vai apresentar, a gente pode observar a média semi-horária do balanço para cada subsistema ao longo da semana operativa, né? Então, podemos observar que o subsistema Sudeste, ele continua com perfil de importação líquida, principalmente nos patamares de carga média e pesada, sendo que o principal responsável pela modulação para atendimento da carga é a geração hidráulica. Subsistema Sul, houve importação de energia em todos os patamares, a modulação de geração foi conforme o perfil. Lembrando que a gente teve a exportação comercial com a Argentina. Para o subsistema Nordeste, a gente tem a utilização da bacia do São Francisco para controle de nível e atendimento à carga do SIM, respeitando as restrições hidráulicas da bacia do São Francisco. Temos uma geração reduzida, aproximadamente 5 gigawatts médios, né? O subsistema Norte foi exportador de energia em todos os patamares de carga. A geração hidráulica, em função da sazonalidade do recurso, foi o principal responsável pela modulação da carga. Nesse slide aqui, a gente apresenta ou ilustra o balanço médio semanal da programação. Destacamos, então, aqui que a gente tivemos essa semana operativa uma carga média do SIM de 68,6, uma redução aproximadamente de 2,4 gigawatts médios em relação à semana anterior. Uma geração eólica, como mencionei, na região Nordeste, reduzida de 5 gigawatts médios, né? Uma redução aproximadamente 4 gigawatts médios em relação à semana anterior. Subsistema Sul, ele continua com um perfil importador de energia, nesta semana aproximadamente de 3,2 gigawatts médios. Exportação comercial com a Argentina de aproximadamente 1,2 gigawatts médios. A exportação do Madeira está em torno de 2 gigawatts médios e os bipolares do Xingu em 4,3, né? Já a geração de Itaipu foi aproximada de 6,7 gigawatts médios, sem mudança significativa em relação à semana anterior. Por fim, a política operativa da próxima semana operativa, né, a semana que começa do 24 de dezembro ao 30 de dezembro, para o subsistema Sudeste, a gente tem uma geração hidráulica visando a preservação dos armazenamentos e a controle de cotas, especialmente coordenação das cascatas do Grande Paranaíba e Paraná. Para o subsistema Sul, uma utilização da geração hidráulica de acordo com os condicionantes hidráulicos e as condições de atendimento à carga, exploração dos recursos devido às afluências verificadas, principalmente na bacia do Iguaçu. Para o subsistema Nordeste, a gente tem, então, utilização do recurso energético da cascata do São Francisco, respeitando as restrições hidráulicas e as condições de atendimento à carga do SIM. E já para o subsistema Norte, exploração das disponibilidades energéticas, principalmente para o fechamento da carga, considerando a perda parcial da segunda casa de força da UHE Tucuruí. Da minha parte é isso, Carla, muito obrigada. Obrigada, Cindy. Pessoal, faremos então o nosso último intervalo para verificar se há mais alguma pergunta e retornamos em breve. Olá, pessoal, retornamos então para nossa última parte da reunião. Nós recebemos uma pergunta do René Yoshida, que diz o seguinte: prezados, poderiam comentar com mais detalhes referente à carta 2237 de 2022, referente à indisponibilidade de um polo dos bipolos do Madeira? Essa restrição será incorporada nos modelos New Wave e Decomp? Para te dar essa resposta, René, eu convido aqui a Diana. Olá, René, boa tarde. Sobre essa restrição, partindo já para a segunda pergunta que você fez, né, em relação à consideração dos modelos, nessa semana a gente já passou a considerar tanto no DCEM quanto no Decomp, nessa última revisão de dezembro. Esse polo está indisponível desde o dia 2 de dezembro, mas a gente não tinha nenhuma recomendação na SGI referente a essa limitação do polo para a gente poder fazer essa representação dos modelos. Então, dado que a gente teve essa atualização,
no SGI, tem a recomendação certinha do qual é a indisponibilidade, né? O que indisponibiliza, qual é a limitação do polo. E a gente já está representando, então a gente já representou no DECEM essa semana, a gente fez a representação nessa revisão. Semana que vem a gente vai estar atualizando o PMO de janeiro, a gente vai receber a planilha, o relatório de limite de intercâmbio, que vai estar contemplando essa indisponibilidade, e essa indisponibilidade durante o horizonte previsto da SGI, que atualmente está até abril. Então, entrará nos 2 primeiros meses do modelo do DECOMP, essa indisponibilidade, e nos 4 meses do modelo New Wave. Mas, de toda forma, semana que vem a gente vai estar fazendo a reunião do PMO, vamos disponibilizar todos os documentos e todas as apresentações, todas as referências, e pode ser que até lá a gente tenha alguma novidade relacionada a isso, né? Mas o que a gente tem para agora é isso, né? Considerando a disponibilidade nos 2 modelos de acordo com o horizonte que está previsto no SGI. Obrigada. Ok, Diana, obrigada. E com essa resposta, pessoal, finalizamos a nossa reunião. Eu desejo à nossa equipe aqui do ONS, todos os participantes da reunião, um feliz e iluminado Natal. Até a próxima.